menor dos segredos para desvendar o que eu sou e o que você é. O menor dos segredos escondidos nos mais profundos recantos de todos os seres e que ninguém pode sentir. Mas ele está lá, controlando o destino e profetizando a morte. O genoma humano. O segredo do nosso relógio biológico, o mapa do envelhecimento e da morte. Distribuição Sinapse. Uma vez por ano, crianças que sofrem da mesma doença se reúnem aqui, vindas do mundo todo. Esse é John Tackett, de 9 anos. As mãos e o rosto do menino mostram sinais de envelhecimento. Ele sofre da síndrome da senilidade prematura, uma doença que faz as pessoas envelhecerem de 5 a 10 anos a cada ano que passa. Esse encontro reuniu cerca de 20 crianças. As famílias dos doentes aproveitam para encorajar umas às outras e conversar sobre suas preocupações em comum. É bom para as crianças estar entre outras que são iguais a elas. Aqui elas não precisam ter medo nem se preocupar com nada. Não precisam se preocupar com o fato de serem diferentes. Aqui elas são todas iguais. Eles se comunicam entre si. Ele aprendeu a falar em espanhol em pouco tempo nesses anos. Eu sei falar espanhol. Isso mesmo. Seu pai disse que você sabe espanhol. Por que aprendeu a falar hoje? Espanhol se diz espanhol. Inglês quer dizer inglês. Olá quer dizer oi. Com os avanços das pesquisas na área da genética, a causa da síndrome da senilidade prematura aos poucos está se tornando mais clara. Também estamos começando a compreender melhor o antigo mistério do nosso envelhecimento. Com o desenvolvimento da genética, estamos prestes a desvendar o mecanismo da vida em si pela primeira vez na história. Até hoje, o envelhecimento sempre foi visto como um fenômeno natural. Mas já sabemos que a carga genética tem um papel muito importante nesse processo. O ser humano sonha com a imortalidade desde tempos muito antigos. Por volta do ano 300 a.C., o imperador Shi Huangdi, da dinastia Qin, deu uma grande soma de dinheiro a Zhu Fu, um sábio que se dizia capaz de promover a imortalidade para que ele fosse procurar o seu precioso elixir. Mas Zhu Fu nunca mais voltou. Às vésperas do século XXI, será que a genética vai poder realizar esse antigo sonho? Na Universidade do Texas, os pesquisadores tiveram sucesso na tentativa de prolongar a expectativa de vida de uma célula humana. A célula humana normalmente não dura mais do que 6 meses se conservada numa cultura, mas a célula desenvolvida pelos pesquisadores já tem mais de 1 ano. Hoje vamos analisar a nossa carga genética para ver como ela atua sobre o envelhecimento e a morte. A chave para realizar o desejo da imortalidade deve estar nos nossos genes. Okinawa, com seu clima tropical, é a ilha mais ao sul do arquipélago que forma o Japão e ficou famosa mundialmente por causa da longevidade do seu povo. A ocorrência de pessoas que ultrapassam os 100 anos por aqui é a maior do Japão e esse país tem a maior expectativa média de vida do mundo. Em Okinawa, muitos idosos continuam trabalhando apesar da idade avançada.
Hatsu Shimoji trabalha nos teares com o miyako jofu, uma técnica de tecelagem considerada entre as grandes riquezas culturais do seu país. Passando cada fio horizontal entre os mais de 1000 fios verticais, obedecendo os desenhos horizontal e vertical, Hatsu vai tecendo um padrão intrincado. Todos os meses acontece uma reunião de ex-colegas da escola primária na casa de Hatsu. Eles conversam sobre os velhos tempos e ensaiam os passos de uma dança folclórica, a Kuisha. Todos os antigos colegas de escola de Hatsu têm 88 anos. Qual será o segredo escondido na carga genética desse grupo de velhinhos? Pesquisadores da Universidade de Ryukyu visitaram os idosos de Okinawa para pesquisar os seus genes. O professor Makoto Suzuki passou os últimos 20 anos fazendo pesquisas com cerca de 600 idosos acima de 100 anos. Os resultados de suas pesquisas mostram que os genes de todas essas pessoas trazem um traço comum. Existem 23 pares de cromossomos em cada uma de nossas células. E para cada par, herdamos um cromossomo de cada genitor. Eles são numerados por ordem de comprimento. Você pode imaginar os 46 cromossomos como se fossem 46 livros. Foi descoberta uma característica comum nos genes da imunidade localizados no cromossomo 6. E ela protege os nossos organismos de germes que provocam doenças. Existem cerca de 18 tipos desse gene e para cada par, sempre herdamos um de nosso pai e um de nossa mãe. Entre as colegas de escola de Hatsu, 3 a cada 10 possuem uma combinação especial desses genes característica da população de centenários de Okinawa. Essa combinação sempre inclui o gene tipo DR1, que reage prontamente a germes que invadam o organismo. Já o gene tipo DR9 não é desejável. Quem possui esse gene tem propensão a desenvolver doenças autoimunes, como o reumatismo. Está ficando claro nas pesquisas que as combinações genéticas dos idosos de Okinawa apresentam um gene DR1 e não o DR9. Isso quer dizer que, geneticamente, essas pessoas são mais resistentes a doenças. Mas o segredo da longevidade não está apenas nos genes da imunidade. A busca pelo gene específico da longevidade já começou no mundo inteiro. A pessoa que viveu mais tempo registrada na história chegou aos 122 anos de idade. Era Jeanne Calment, que faleceu em 97. O pai de Jeanne havia vivido até os 90 anos e a mãe morrera com 93. Embora tivesse problemas de visão e audição, Jeanne se mostrou capaz de falar claramente numa entrevista que deu 2 anos antes de falecer. Qual o segredo da sua longevidade? O segredo é estar sempre saudável e nunca adoecer. Eu nunca fiquei doente. A senhora costumava fazer exercícios? Muitos exercícios. Eu andava de bicicleta e caminhava bastante. Era divertido. Essas coisas fazem bem para a saúde.
O professor François Chaster faz pesquisas com o mapa genético de centenários franceses, incluindo Jean Calment, que tiveram vidas saudáveis e ativas. Além do gene da imunidade, François descobriu nessas pessoas uma característica comum no gene relacionado às funções cerebrais, localizado no cromossomo 19. Esse gene pode apresentar 3 tipos, E2, E3 e E4. Cada um deles produz uma proteína ligeiramente diferente. Esses genes e as proteínas que eles produzem estão ligados à tendência para desenvolver o mal de Alzheimer. Quando essa doença acontece, uma substância fibrosa e difícil de dissolver se adere às células do cérebro e provoca sua morte. A proteína do tipo E2 impede que essa substância se colhe às células, evitando que o mal de Alzheimer se instale. Já a do tipo E4 não faz isso. Uma pessoa que herda genes do tipo E4 de ambos os pais, infelizmente, tem muita probabilidade de vir a desenvolver Alzheimer. Quem tem um par de genes E4 tem chance de ter um quadro precoce da doença, iniciando seus 70 anos, por exemplo. Para quem tem apenas um gene desse tipo, a idade comum seria de 80 anos. Já a pessoa que possui pelo menos um gene do tipo E2 tem poucas probabilidades de desenvolver a doença. E mesmo que ela apareça, isso irá acontecer mais para o final da vida. A combinação de genes presente em Jean Calment era um E2 e um E3, o que evitou que ela viesse a desenvolver o mal de Alzheimer. Existem outras características comumente encontradas no mapa genético de pessoas ativas que atingem a longevidade. Os pesquisadores estão constatando que, em pessoas que vivem até mais de 100 anos, é comum encontrar genes que diminuem a propensão à arteriosclerose ou genes que produzem enzimas que evitam a ocorrência de catarata ou do câncer. Essas mesmas pesquisas mostraram que não existe um gene específico da longevidade, mas que as pessoas que vivem mais tempo possuem muitos genes que as tornam mais resistentes a doenças. Mas por mais tempo que consigamos viver, ninguém está livre do envelhecimento e da morte. Disse que o tempo limite da vida humana ficaria em torno dos 120 anos desfrutados por Jean Calment. O que será que nos impede de realizar o sonho da imortalidade? A síndrome da senilidade precoce, uma doença que leva ao envelhecimento prematuro, apresenta diversos sintomas. Recentemente, o gene que provoca um tipo dessa doença finalmente foi descoberto. E espera-se que essa descoberta alavanque o desenvolvimento de tratamentos para a síndrome. Daniel Henry, de 43 anos, vive sozinho nos arredores de Paris. Ele sofre de um tipo de síndrome da senilidade precoce chamado síndrome de Werner. Nesse tipo de síndrome, os sintomas ocorrem mais tarde, por volta dos 30 anos de idade. A partir daí, o paciente começa a envelhecer com o dobro da velocidade normal. Daniel adorava andar de motocicleta e era uma pessoa de vida ativa. Ele começou a perceber os sintomas aos 25 anos de idade. O rapaz, que era um eletricista, percebeu que estava perdendo a sensibilidade nos braços e nas pernas. Ele visitou diversos hospitais, mas as causas do problema permaneciam desconhecidas. Finalmente, a síndrome da senilidade precoce foi diagnosticada quando Daniel tinha 31 anos. Gradualmente, ele começou a perder o controle das pernas e quase caiu de telhados diversas vezes. Por fim, Daniel acabou perdendo o emprego. Os vasos sanguíneos dos seus pés envelheceram e passaram a sofrer gangrena. Por fim, partes dos seus pés tiveram que ser amputadas e a mulher que vivia com Daniel resolveu ir embora.
Eu pareço um velho, mas não quero ficar preso à minha cama ainda. Eu quero permanecer ativo, quero lutar até o dia em que não conseguir mais. E até esse dia chegar, eu quero continuar pensando no que eu preciso fazer. Existem coisas que eu quero fazer, mas esta é a minha vida. Esta é a minha vida. Por enquanto, eu quero enfrentar o desafio. Até agora, eu não havia feito muita coisa pelo mundo, então eu pensei que poderia ajudar os pesquisadores. Mandei amostras do meu sangue para Seattle, para Okinawa, e eles acabaram descobrindo que o gene que provoca a doença que eu tenho. O sangue de Daniel Henry foi mandado para o professor George Martin em Seattle. O professor Martin pesquisa a síndrome de Werner. Ele coletou amostras de sangue de pessoas que têm a doença no mundo todo e trabalhou para encontrar pontos em comum no seu mapa genético. Em 96, o gene que provoca a síndrome finalmente foi descoberto. O ponto em comum era uma mutação em um gene do cromossomo 8. Se uma pessoa herda o gene mutante tanto do pai quanto da mãe, isso impede a produção de um certo tipo de proteína. Essa proteína é uma enzima necessária para desfazer a espiral dupla do DNA. Quando existe uma combinação semelhante de pares de bases nitrogenadas em dois filamentos do DNA, elas podem mudar de lugar, fazendo com que o DNA não funcione direito. Em resumo, isso quer dizer que o DNA ficará danificado. A proteína do cromossomo 8 é capaz de desfazer as ligações erradas e evitar danos ao DNA. Mas se essa enzima para de funcionar por conta de mutações, os danos irão se acumular nas espirais. A causa do envelhecimento acelerado de Daniel é atribuída ao acúmulo acelerado de danos em partes do seu DNA. Estamos descobrindo que esse acúmulo de danos nas moléculas de DNA é o grande obstáculo à realização do nosso sonho de imortalidade. Na verdade, até mesmo o DNA de pessoas saudáveis sofre danos diariamente. Para gerar energia, o corpo precisa de oxigênio. Depois de ser levado ao organismo através da respiração, ele é passado às células do corpo todo. Depois, o oxigênio é usado para provocar uma reação química na mitocôndria dentro da célula para gerar energia. Nesse processo, a molécula do oxigênio ganha um elétron a mais e se torna estável. Por isso, fica vagando pela célula tentando se livrar do elétron extra. Nesse estado, o oxigênio é chamado de superóxido. O superóxido força seu elétron extra contra o tecido da célula, danificando-o. O superóxido penetra o núcleo da célula e atrapalha o funcionamento do DNA. O dano que isso provoca na espiral do DNA da célula atingida se multiplica para milhares de pontos diferentes no organismo a cada dia. Mas o próprio DNA possui mecanismos engenhosos que evitam que os danos sejam imediatamente fatais. Um deles é a produção de enzimas que atuam como equipes de resgate, reparando as espirais. O DNA é capaz de produzir enzimas que removem os danos e recuperam o seu bom funcionamento.
Mas nem mesmo essas enzimas são capazes de recuperar todas as falhas e os danos vão se acumulando gradualmente. A enzima de vigilância tem a função de descobrir que partes da molécula permanecem danificadas. Quando essa enzima avalia que não pode corrigir um determinado erro, ela passa uma mensagem para que enzimas destruidoras eliminem aquela parte da espiral do DNA. Esse é o processo da apoptose, ou em termos mais simples, suicídio das células. As células que possuem o DNA gravemente danificado eliminam a si mesmas para não prejudicarem o organismo como um todo. Se essa morte de células acontecer, por exemplo, no cérebro, haverá uma redução do total de células e uma deterioração de suas funções. Se a apoptose ocorre entre as células do tecido muscular do coração, haverá uma insuficiência na circulação do sangue pelo corpo, o que detona o processo de envelhecimento. Se encontrarmos um meio de reduzir os danos ao DNA que levam ao envelhecimento, será que poderemos diminuir o ritmo do envelhecimento? Zenei Nakamura mora em Okinawa. Embora tenha mais de 80 anos, ele sai sozinho para pescar quase todos os dias. Zenei usa um método de pescaria tradicional da região. Mergulhando sem máscara nem tanques de ar, ele prende redes nos recifes de coral e conduz os peixes até elas usando apenas uma vara comprida. Hoje em dia, poucos pescadores ainda conhecem esse método tradicional. Em Okinawa, os pescadores são conhecidos como o Minsho, ou homens do mar. Para se tornar um Minsho, a pessoa deve conhecer as marés e os hábitos dos peixes e ter a força e resistência para mergulhar sem equipamentos desde a manhã até o entardecer. Na Universidade de Ryukaio foi feita uma pesquisa para avaliar o número de células do pescador Zenei danificadas pelo superóxido. Essa é a célula de um rato em idade avançada. As áreas degeneradas aparecem tingidas de vermelho. À medida que o organismo envelhece, essas áreas tendem a aumentar de tamanho. Mas os idosos de Okinawa, como Zenei, apresentam muito poucos sinais de degeneração. Os cientistas supõem que um dos motivos para isso seja a força da enzima do cromossomo 21, que evita danos graves às células. Essa enzima pode ser chamada de unidade de defesa do DNA. Ela remove o elétron extra do superóxido. Assim, são reduzidos os danos ao DNA e o envelhecimento evitado. A força da atuação dessa enzima varia de pessoa para pessoa. As pesquisas estão concluindo que o funcionamento da enzima nos idosos de Okinawa, como Zenei, deve ser mais acentuado do que o de outras pessoas que moram em outros locais. Assim, podemos ver como nosso corpo envelhece no dia a dia à medida que o DNA vai sendo cada vez mais degenerado. E o envelhecimento começa com a redução no número de células. Mas será realmente impossível substituir células já perdidas?
nosso corpo produz novas células através da divisão celular. Esse é o processo que torna possível, por exemplo, substituir células de um vaso sanguíneo que tenha sido danificadas e se soltado do tecido. Mas quando as células encontram dificuldade na divisão por algum motivo qualquer, o corpo não consegue produzir novas células e isso leva ao envelhecimento dos vasos sanguíneos. Outro ponto-chave que se opõe à realização do nosso sonho de imortalidade está oculto no mecanismo da divisão celular. Shigeki é neto de Zenei e está prestes a concluir o ensino médio. Ele pretende seguir os passos do avô, que é conhecido na comunidade como o Mago dos Mares. Depois da formatura, o rapaz quer aprender as técnicas do Umicho com o avô enquanto estuda as novas tecnologias da psicultura. As células de pessoas jovens como Shigeki se dividem ativamente. Em pessoas mais velhas, o ritmo da divisão celular vai se reduzindo até parar por completo. Durante muito tempo, pensou-se que as células se dividissem indefinidamente, mas o professor Leonard Reflick, depois de pesquisar o comportamento de células em cultura, observou um fenômeno interessante. Existe um limite para o número de vezes que uma célula pode se dividir. Nós também observamos que as células devem ter algum mecanismo de contagem, uma espécie de relógio. Há uma forte correlação entre o número de duplicações celulares e a longevidade dos organismos. Em ratos, por exemplo, as células passam por 15 a 20 duplicações populacionais. As células embrionárias humanas passam por 50 a 70 duplicações de população. A espécie onde vemos o maior número de duplicações é a das tartarugas das Ilhas Galápagos, com 125 duplicações e uma idade máxima de cerca de 175 anos, mais ou menos. Mas que relógio será esse oculto dentro da célula? A morte agarrou o doutor com mãos frias como o gelo e o arrastou para uma caverna subterrânea. Essas são as velas da vida. As maiores são as das crianças. As menores são dos velhos. Por favor, mostre a minha vela, pediu o doutor. E a morte apontou para uma chama prestes a se apagar. Veja, essa é a sua vela. Essa é a história das velas da vida, registrada pelos irmãos Grimm. Existe um relógio dentro da célula que mostra o tempo que nos resta se esgotando, como as velas da história. Num artigo publicado em 1990, afirmava-se que, a cada divisão da célula, uma porção do DNA se tornava menor. É a parte que vemos destacada aqui, em ambas as extremidades dos cromossomos. Vamos amplificá-la.
Um cromossomo é um novelo compactado do DNA. Se você observar bem as suas extremidades, verá cerca de 10.000 repetições da sequência de bases nitrogenadas TTAGGG. Essa parte do cromossomo se chama telômero. Graças ao telômero, evita-se que os cromossomos se enlacem uns aos outros pelas extremidades. Vamos tingir os telômeros de vermelho usando um método especial. Você pode observar que os pontos vermelhos se reduzem à medida que a célula se divide. Isso acontece porque o telômero está ficando mais curto. Se compararmos o comprimento dos telômeros de uma célula que se dividiu 18 vezes com os de uma que já passou por 65 divisões, veremos que os da última serão vários milhares de bases mais curtos. Mas por que os telômeros ficam mais curtos a cada vez que a célula se divide? Quando a célula se divide em duas, cada filamento do DNA também precisa ser dividido. Para que isso seja feito, uma pequena porção da espiral dupla da molécula é desfeita e as enzimas copiam essa porção. Outras enzimas procuram o ponto onde a espiral começou a ser desfeita e produzem uma cópia da espiral que falta, ligando-a às partes que já foram copiadas. Mas nem sempre as enzimas conseguem se ligar bem à extremidade do DNA. Assim, há partes dele que não podem ser copiadas e ficam para trás, e o telômero diminui. Quando os telômeros ficam curtos demais, os cromossomos começam a se enganchar uns nos outros, provocando anormalidades nas funções celulares. Por isso, a célula é programada para cessar as divisões antes que isso aconteça. O telômero fica mais curto a cada divisão da célula, como se fosse uma bomba relógio. O envelhecimento começa quando as células param de se dividir. Telômero. Aí está o relógio que conta os minutos que restam da nossa vida. Em janeiro de 98, as ações de uma empresa de pesquisas farmacêuticas dispararam, forçando uma suspensão das transações na Bolsa de Valores. Isso aconteceu porque a empresa divulgou a descoberta de um elixir da imortalidade. A pesquisa foi feita na Universidade do Texas, associada às pesquisas da empresa. Jerry Shea é professor na universidade e consultor da empresa. O professor Shea conseguiu ampliar a expectativa de vida de uma célula humana em diversas vezes, aumentando o comprimento dos seus telômeros através de manipulação genética. Nesse estágio da pesquisa, temos o prazer de constatar que as células já se dividiram por um número de vezes muito além do que já se conseguiu fazer através de qualquer outro método genético ou não. Acreditamos ter descoberto um modo de ação fundamental. O método desenvolvido usava uma enzima presente o tempo todo na célula humana, mas que não era ativada por ela. A enzima é a telomerase, a mágica capaz de ampliar a expectativa da célula e se localiza no cromossomo 5. A telomerase pode fazer o relógio celular andar para trás, restaurando o comprimento original de telômeros encurtados. Mas, naturalmente, a telomerase atua mais fortemente na produção de células reprodutivas, os espermatozoides e óvulos. Isso ocorre para garantir que os telômeros passados aos nossos descendentes não estejam encurtados.
Já nas células do corpo que não têm função reprodutiva ou células somáticas, a telomerase não se encontra ativa. Poderíamos nos tornar imortais se fizéssemos essa enzima trabalhar incessantemente nas células de todo o organismo? O corpo humano tem 60 trilhões de células somáticas e em algumas delas o DNA é totalmente danificado pela ação do superóxido. Em circunstâncias normais, essas células morrem. A telomerase acrescentaria telômeros às extremidades dos filamentos danificados de DNA, permitindo que as células permanecessem vivas. Mas se uma célula incompleta sobreviver, ela pode provocar doenças como câncer no organismo. Mesmo que cada uma de nossas células fosse tornada imortal, elas poderiam se transformar na causa da morte do organismo. O sonho da imortalidade será difícil de realizar enquanto tivermos um DNA que se encuste a cada divisão celular. O Kadimaya é um antigo ritual praticado em Okinawa. A tradição local manda que aos 97 anos as pessoas levem cataventos nas mãos, passem por 7 encruzilhadas e cruzem 7 pontes. O ritual simboliza o cruzamento do mitológico rio Estige e é um ensaio para a passagem para o outro mundo. As pessoas na beira da estrada se aglomeram em torno da senhora idosa para tocá-la e dizer o quanto desejam ter a mesma sorte. Com esse ritual, o povo de Okinawa, a ilha da longevidade, mostra aceitar o fato de que há um limite para a vida. Mas eles também continuam a passar os segredos da longa vida de geração em geração, desde tempos antigos. Por que não é possível que o ser humano se torne imortal? A resposta para essa questão está na observação do processo de evolução da vida até hoje. Tudo que é vivo morre. Isso não estava previamente determinado quando a vida surgiu na Terra. A vida experimentou 2 maneiras de existência ao longo de sua evolução no planeta. São os modos de vida do bacilo vírgula ou vibrião e o do levedo. O bacilo cólon, diferente dos seres humanos, possui o DNA em forma de anel, sem princípio nem fim. Não existe risco de encurtamento dos telômeros. Esse bacilo escolheu o caminho da imortalidade, dividindo-se indefinidamente e passando a cópia exata do seu DNA aos descendentes. Já o fungo do levedo possui um DNA linear, como o dos seres humanos. Esse DNA apresenta telômeros nas suas extremidades e, portanto, traz em si o risco de a vida chegar ao fim. Mas por que o levedo escolheu o DNA linear? Uma experiência foi feita no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Nela, apagou-se os telômeros de um levedo através da manipulação genética. Como resultado, o DNA do fungo manipulado assumiu uma estrutura em forma de anel, como a vista no vibrião. Mas, com isso, ele perdeu uma função muito importante.
Antes da reprodução sexuada dos levedos, acontece uma reorganização dos genes dos pais. Dessa maneira, é possível que nasça um descendente com uma carga genética diferente da dos seus progenitores. Essa reorganização se chama recombinação homóloga. Um levedo normal alinha os filamentos de DNA de cada um dos pais, ligando os seus telômeros em ambas as extremidades e se agitando. Mas no fungo que teve os telômeros retirados, a recombinação homóloga se torna impossível. E isso se deve ao fato de que os telômeros precisam formar, nas extremidades das espirais, pontos fixos que permitam que os filamentos do DNA dos pais se aproximem. Quando as moléculas de DNA dos pais se aproximam, o DNA da mãe pode se misturar ao do pai. Então, ele rearruma uma parte dos genes e reassume a sua condição inicial. Pela repetição desse processo, uma diferente combinação genética pode ser repassada aos descendentes. O telômero, portanto, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que permite que as gerações seguintes tenham novas possibilidades de sobrevivência através da recombinação homóloga, ele atua limitando o nosso tempo de vida. As espécies que escolheram o DNA linear abriram mão da possibilidade de se tornar imortais. Por outro lado, elas foram capazes de passar novas combinações genéticas e, com o tempo, evoluir para espécies pluricelulares complexas, originando a diversidade de vida que povoa o nosso planeta hoje. Na mesma época, um outro acontecimento importante na evolução da vida ocorreu. As espécies pluricelulares começaram a apresentar células somáticas e células reprodutivas diferenciadas. Vamos acompanhar o estágio nascente do processo, observando um animal unicelular chamado paramécio. O paramécio possui um macronúcleo e um micronúcleo no mesmo DNA. O macronúcleo equivale às nossas células somáticas e o micronúcleo às nossas células reprodutivas. Para a espécie permanecer viva, seu DNA não pode evitar a degeneração. O paramécio usa apenas o macronúcleo para a manutenção da sua existência e tenta preservar ao máximo o DNA do micronúcleo de qualquer dano. Isso quer dizer que o macronúcleo se torna responsável por determinar a duração da vida do organismo. Através da reprodução sexuada, o DNA, protegido cuidadosamente no micronúcleo, é passado à geração seguinte. Então, uma bomba relógio chamada telômero apareceu nos organismos pluricelulares. Mas as células reprodutivas receberam a telomerase, uma enzima capaz de aumentar o tempo de vida da célula. Através da reprodução sexuada, as células reprodutivas deixam o corpo dos pais antes que a bomba relógio seja detonada. As células somáticas dos pais estão programadas para morrer depois que as células reprodutivas tiverem sido repassadas.
Mas o tempo que cada espécie terá de vida depois da liberação das células reprodutivas varia de espécie para espécie. Os genes nos concederam um longo período para passarmos com nossos descendentes, especialmente no caso dos humanos. A imortalidade é o grande sonho da raça humana. Ao decodificarmos o mapa do envelhecimento e da morte presente em nossos genes, somos forçados a aceitar o fato de que esse sonho talvez jamais seja realizado pelos seres humanos. E, mais do que isso, observando o levedo e o paramécio, percebemos que nossos ancestrais escolheram deliberadamente a morte como seu destino. Essa escolha deixou para nossos descendentes novas combinações de genes e a diversidade das espécies no lugar da imortalidade. Nós todos damos o melhor de nós para desfrutarmos ao máximo do tempo limitado de vida que nos é dado, à medida que continuamos a oferecer novas possibilidades às gerações vindouras. Estamos na grande maré da primavera, a ocasião em que uma vez por ano um grande cardume de lulas passa por Okinawa. Desta vez, Zenei decidiu levar o neto para tentar pescar as lulas com ele, seguindo o método tradicional da ilha. Zenei conduz as lulas na direção da rede, onde Shigeki aguarda. Mas como o rapaz ainda não conhece muito bem os hábitos das lulas, ele consegue pegar muito poucas, apesar da ajuda preciosa do avô. Embora normalmente seja uma pessoa gentil, Zenei repreende severamente o neto dentro da água. Zenei passou a vida toda aprendendo sobre o mar e agora deseja passar os conhecimentos que acumulou para Shigeki enquanto o tempo permitir. Ter um relógio que marca os minutos restantes da nossa vida. Esse é o destino da espécie humana. No passado, os nossos ancestrais deixaram de lado deliberadamente a imortalidade, escolhendo em vez dela a chance de dar novas possibilidades de vida a seus descendentes. Nós somos os filhos das espécies que optaram por esse modo de vida. E nossos genes nos concederam um relógio que continua batendo depois de gerarmos os nossos descendentes. Assim podemos passar adiante a vida e contemplar as possibilidades encerradas nos genes das gerações seguintes, até o momento em que nosso relógio para de funcionar. Versão brasileira Audio News.